Sabe quando você consome uma obra, seja um filme, um jogo, uma série ou seja lá o que? Aí essa obra arruma um triplex na sua cabeça que você fica só, ok, isso é incrível. Foi o que aconteceu comigo em relação a esse jogo. Ghost of Tsushima pra mim foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E eu precisei fazer esse vídeo só porque eu tenho muito a me expressar como eu me sinto com esse jogo. Sem mais delongas, bora pra review. A história desse jogo começa com uma invasão mongol na ilha de Tsushima, que fica entre o Japão e a Coreia do Sul. Ele se inicia com um exército de 80 samurais contra uma caralhada de mongóis que querem tomar a ilha. Porém, como os samurais não querem os mongóis na terra dele, eles tentam resistir à invasão. Só que, como eu disse, é mongol pra desgraça! Olha o tanto de navio que tem, velho. Isso aí só contra 80 samurais. 80 contra isso aí tudo. Nós somos apresentados ao nosso protagonista, o Jin Sakai, e ao seu tio, o Lord Shimura, os dois andando a cavalo, se preparando para enfrentar a invasão mongol. O Jin olha para o horizonte e vê todos os navios e percebe que lascou de vez. Porém, o Lord Shimura encoraja o Jin, mandando papo para ele. Coragem, honra, nós somos feitos disso. E lembre-se, samurais, quem morrer vai ter que rebolar lentinho. O Lord Shimura olha pro Lord Adachi e manda ele fazer o teste de intimidação contra os mongóis. Adachi, vá até os mongóis e os deixe na desvantagem. Amigão, o que você quer que eu faça, velho? Você acha que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Eu duvido. Então o Lord Adachi vai até os mongóis ir desmoralizá-los, fazendo com que eles... Eu não entendi até agora o que ele queria fazer. O Lord Adachi então vai até os mongóis e pede pra lutar com o líder deles. E ele fala: seguinte, ô mongozada, eu quero o líder de vocês aqui agora. E os mongóis abrem caminho pra ver ele mesmo, Guilherme Khotun Khan, que é o líder da invasão mongol e vilão principal do jogo. E sim, você não ouviu errado, vilão. O Lord Adachi começa a se apresentar, dizendo que ele se chama Harunobu Adachi. Ele é filho do lendário Yoshinobu Adachi. Mas digamos que o Khotun Khan ele taca o foga-se pra isso. Mas afinal, como assim foga-se? Porque ele taca fogo acende o cara, entendeu? Fogo acende... Tá, desculpa. E isso que eu chamo de introdução de vilão, porque o cara além de tacar fogo no Lord Adachi, ele ainda arrancou a cabeça do cara, velho. Tipo, desnecessário pra porra, velho. Nossa! O Jin e o Lord Chifruda digo... Que porra de capacete é esse, velho? Puta que pariu. O Jin e o Lord Shimura ficam em choque vendo essa cena e o Khotun Khan já chama os dois pra chincha, velho. Samurais! Vocês se rendem! Jin pergunta: peido pesa? Não. Por quê? Então eu me caguei. Covardes sem honra não merecem piedade. Sem piedade! E aqui é onde a gente começa o jogo com simplesmente... Shingu Sasageu! E aqui começa a gameplay, velho. E a gente vai simplesmente avançando contra os mongóis sem medo, viado. Simplesmente matando todos os mongóis que a gente vê pela frente. Passa um, passa outro, merra outra espada aqui, ó. Nossa senhora, mano. Esse começo aqui é sensacional, mano. A gente vai matando todo mundo, explosão acontecendo, aliado morrendo, é uma loucura, velho. O Jin toma um míssil no meio das costas e morre. Acabou o jogo, gente. Mentira, o Jin ainda tá vivo. Ele avista o mongol, percebe que fudeu de vez. Ele tenta pegar a espada dele, mas antes ele é salvo pelo próprio tio. Os dois então vão seguindo pela praia e aqui que começa a gameplay a pé desse jogo. No começo da gameplay a gente não tem muito o que fazer, só andar pra frente e atacar. Aqui a gente aprende só o básico: atacar, bloquear e esquivar. Só isso por enquanto. Quase todos os samurais morrem e só sobra o Jin e o Lord Shimura, que tem uma única missão: matar o Khotun Khan antes que seja tarde demais. Eles avistam ele e eles vão igual dois suicidas pra cima dele, achando que vão conseguir peitar o boss final sem mais nem menos.
Porém, de novo, tudo explode por conta de... Mano, quem tá jogando esses mísseis, velho? Puta que pariu. Você não foi inventado ainda, porra. Sai daqui. O Jin acorda de novo depois da segunda explosão que ele tomou no mesmo dia e ele vê o Lord Shimura sendo capturado por um Mongol. Ele avista a espada dele e percebe que tem que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Ele corre pra pegar a espada dele, mas foi nesse levantar que ele tomou mais uma flechada do inimigo, tipo... Caralho, velho, devia ter usado o brinco do listamento, velho. Puta que pariu. O Jin tenta fazer alguma coisa, porém ele acaba desmaiando por conta das 2 flechadas que ele tomou nas costas. E aí ele só apaga, bem ali mesmo. Kotokan então vai até o Lord Shimura, mostrando respeito, como se ele não tivesse, tipo, acabado de matar todos os samurais que ele tinha no exército dele. Primo de Kublai, neto de Genghis. Caraca, primo de quem? Primo de Kublai, te perguntou. Irmão, faz enfiar uma labarda no teu rabo não, velho. Coopera aí, mano. O que tu vai fazer a respeito, caralho? Caralho, o bicho tá ignorante, hein, porra. Porém, o jogo mostra que o Jin ainda tá vivo, mostrando de uma forma bem Resident Evil 6 com um comando na tela. Por que isso, gente? Tipo assim, se não apertasse espaço, ele ia morrer mesmo? Isso é uma referência a Resident Evil 6? É um quick que também vende até pra acordar? Olha só, o Lore do passado fez a mesma piada. Então as folhas da bandeira do Canadá começam a rodear o Jin até que a câmera foca na mão dele e o dedinho mexe, mostrando que ele tá vivaço. Porém, nem aqui elas param. Esse é o meu soldado. E lá os que ele morreu. É merda. O cara quer colocar fogo no barulho do fuxiu, olha. O Flamengo tá sem braço aqui. A gente acorda num lugar onde a gente não faz a menor ideia de onde é que estamos. Porém, pelo menos estamos vivos. O Jin então ele resolve se levantar e vendo aos arredores, percebendo que tem suprimentos médicos do nosso lado e trapos todos cheios de sangue, chegamos à conclusão de que alguém tentou manter o Jin vivo até agora, mas ainda não sabemos quem. Saindo de onde nós estávamos e adentrando uma casa, nós achamos a armadura do Jin, que está completamente quebrada por enquanto. Porém, ao sair de casa, ele percebe que o filme de Demon Slayer foi cancelado na... Ah, pera, é só pessoas sendo mortas por mongóis. Menos mal. Porém, antes do Jin poder fazer qualquer coisa, uma mulher empurra ele de volta para casa. Essa é Yuna, uma ladra que salvou a vida do Jin. O Jin pergunta da espada dele, porém ela responde que não tá com ela no momento. A Yuna fala pro Jin se esconder e fala que ela vai lidar com o mongol que tá vindo. Então Yuna faz um teatrinho e consegue enganar o mongol. Ela diz que tem arroz e diz que ele pode levar tudo. Ela só não diz que, além de levar arroz, ele ia levar uma facada na nuca. A Yuna termina de mandar o mongol ir jogar no Vasco e fala pro Jin pra seguir ela se ele quiser a espada de volta. O Jin pergunta quanto tempo ele ficou apagado e a Yuna diz que foi o suficiente para os mongóis tomarem metade da ilha. E se vocês repararem, tá de noite, ou seja, demorou menos de um dia para ele tomarem metade da ilha. O Jin pergunta pra Yuna sobre o tio dele e ela diz que o Lord Shimura foi levado pelos mongóis pela costa ao leste. E o Jin fala que eles foram levados pro Castelo Kaneda. Só que o Jin, por ser o protagonista, tá se achando o próprio John Wick, né, velho? O Jin quer ir pro Castelo Kaneda salvar o Lord Shimura sem ter nenhum reforço, velho. Só que a Yuna diz que não ficou cuidando de Jin pra ele morrer por uma idiotice dessa. A Yuna diz que não podia deixar ele morrer porque ela precisa de ajuda. Depois de mais uma sessão stealth, tentando evitar ser visto a qualquer custo, que vai desde se esconder atrás do barril até deixar pessoas morrerem, notamos mais guardas e um beco sem saída. A Yuna então diz para eles irem pelos telhados. Porém, pelo comportamento da Yuna, o Jin então diz que a Yuna é uma ladra. A Yuna diz que trocou a katana do Jin por comida e remédios, mas já estão indo pegar a espada de volta. Invadindo a casa do comerciante, ela fala pro Jin pegar todos os suprimentos que ele encontrar. Só que o Jin fala, tá achando que eu sou ladrão, fia? Homem, tu pode devolver depois que o cara vier te cobrar. Te aquieta aí, pia. O detalhe que o comprador tá morto talvez não seja importante agora. E nem depois, mas eu não sei. Avançando um pouco mais na cidade que estamos, e depois entrando por uma janela, nós finalmente achamos a katana do Jin, na bainha e em perfeito estado. Em tão perfeito estado que até leva o Jin pro passado. Sou o Jin Sakai. Esse flashback serve na verdade para contar mais um pouco do passado do Jin, como ele virou um samurai, como foi o treinamento dele. Arco de treinamento em resumo. A espada do clã Sakai. Ela salvou vidas e encerrou guerras.
Ela consegue fazer um X bem bagual, tio? Jin, isso não existe ainda. Então foda-se, cadê minha Glock? Também não existe ainda. Ô, porra. Quem foi que fez isso? Foi meu Sugar Daddy. É o quê? Ninguém. Bom, basicamente esse flashback vai ensinar a gente o sistema de combate desse jogo. Em resumo, temos golpes lentos e fortes e golpes rápidos e fracos. Golpes fortes são para quebrar a defesa e os rápidos para dar dano. Mas eu já vou deixar algo bem claro, os golpes fortes não dão mais dano que os rápidos, eles servem bem mais para quebrar a defesa do oponente, porque o que dá dano mesmo é a espada encostada no inimigo. A gente também aprende a bloquear, que a gente faz bastante quando o parry não encaixa no tempo certo, e a gente também aprende a se curar. Com o que? Isso mesmo, determinação. E a determinação no começo a gente consegue finalizando inimigos e matando eles. E sim, eu por adorar Undertale, eu consigo imaginar exatamente isso. Saber que as pessoas que você matou estão queimando no inferno e pagando pelos seus pecados te enche de determinação. A gente também aprende a parar ataques, fazer o famoso parry. E o pior de tudo, lidar com lanças. Lança basicamente nesse jogo é uma desgraça, cara. Ou você desvia ou você toma. Sem brincadeira, se você não upar uma habilidade no começo do jogo e você consegue aparar lanças, fica quase impossível. Porque vira e mexe, você vai enfrentar vários inimigos de uma vez só. E se alguns deles tiverem lanças, meu amigo, você vai virar uma peneira de tanto furo. Esse jogo não é Dark Souls, você não vai ficar só desviando, você precisa aparar também. E não tem como aparar lança se você não tiver essa habilidade aqui. Então lança no começo vai ser sua maior dor de cabeça, cara. Depois do Jin e o Lord Shimura terem uma luta de espadas, sai aí, porra! Depois dos dois terminarem o treinamento, o Lord Shimura faz uma importante pergunta pro Jin. Jin, por gerações, os samurais viveram sobre um código. Você consegue me dizer qual é ele? Triângulo, triângulo, quadrado, bolinha, X, L1, L1, baixo, cima. Não esse, Jin, porra! Basicamente o código dos samurais é lealdade ao Lorde, controle de emoções e honra. Só que essas são as palavras do pai do Jin Sakai. E o Jin recebe a pergunta: o que é honra pra ele? E pro Jin, honra é proteger as pessoas inocentes, principalmente aquelas que não conseguem se defender. Voltando pro presente, o Mogol tenta confrontar o Jin, mas ele só manda o famoso: vem X1 lixo. E o que a gente faz? Simples, a gente manda ele pro reino de Mendonça. Depois de matar o Mongol, o Jin e Yuna saem de casa, que já tá de manhã, velho. Tipo, ele ficou tempo pra caralho só pra lembrar do passado, mano. Meu Deus do céu. Chegando perto com os mongóis, a Yuna diz pro Jin: Nos aproximamos, cortamos as gargantas e matamos sem fazer barulho. ô minha filha, tá achando que eu sou o que pra pegar macho por trás? Jin, não foi o que... Tá achando o quê? Que eu faço amor de costas? Que eu uso pronome neutro? Que eu fico comparando anime na internet? Jin, mas o que é? Chega mais que eu vou encacetar um de cada vez! Mandando os mongóis de link na bio, a gente vai até uns estábulos ali perto. Mas indo até os estábulos, a gente precisa antes salvar um homem e seu filho. Obrigado, senhor. Disseram que todos os samurais morreram. A Yuna revela que salvou o Jin pra ajudá-la a resgatar o irmão que foi pego pelos mongóis. Porém, o Jin fala que precisa resgatar o tio dele primeiro. Depois de, por algum motivo, eu entrar na casa, queimar meu rabo e morrer igual um imbecil... Ô Yuna, me dá uma ajuda aqui! Eu consegui chegar até os estábulos e pegar meu cavalinho. E eu escolhi esse branco e dei o nome dele de Nobu, confiança. A gente monta no cavalo, sai da cidade de Komoda e vai em direção ao castelo que o Lord Shimura está, o Castelo Kaneda. E a gente saiu da cidade de manhã e chegamos no castelo de noite. O que quer dizer que o Jin ficou de novo lembrando do passado? Ô Jin, chega, né? Chega no castelo Kaneda, a Yuna diz que o tio do Jin tá lá dentro e fala pra ele entrar furtivamente pra resgatar o tio dele. Só que o Jin aparentemente esqueceu que o clã dele é o clã Sakai e não o clã Uchiha pra ele se mandar e passar o sarrafo em todo mundo. Mas o homem tá confiante, mandou 1, mandou 2, mandou 3, mandou 4 pro Vasco e fala que vai peitar o Kotonkano. Só que chega um momento que a Yuna fala pro Jin que não consegue mais continuar. O Jin olha pra ela e manda ela voltar sozinha e fala pra limpar o caminho quando o Jin resgatar o tio dele. Avançando um pouco e morrendo aos montes, ô menino ruim, porra, a gente finalmente chega na ponte do Castelo Kaneda, onde tem 4 mongóis esperando o Jin. Matando os 4, chega a hora de enfrentar o Kotonkano.
Khotunkan! Bom, toda essa cutscene do Jin falando quem ele é, chamando o Khotunkan pra chincha, com sangue nos olhos, o Khotunkan só debochando dele, tirando Jin pra bosta, com um cenário incrível, coloca a gente numa batalhas que é simplesmente uma referência a Gojo contra as maldições de Shibuya. Mas como assim? É o clássico de uma hora ele bate, outra hora eu apanho. Só que nesse caso, a luta é scriptada pra gente perder. Por quê? Temos que ter um roteiro. Porém, o Jin simplesmente lança o risquinho de cria no Khotunkan, cara. Meu amigo, covardia, crime de guerra isso, cara. E o Jin simplesmente é jogado da ponte, cara. Enquanto ele cai, podemos ver um pouco do passado do Jin e ver o dia que ele viu o próprio pai dele morrer na frente dele, enquanto ele não conseguia fazer nada por estar paralisado de medo. Que a sua morte sirva a todos os seres. E a morte do pai do Jin é uma culpa que ele não consegue se livrar. Ele carrega por anos o fardo de que ele não conseguiu proteger o próprio pai. E é o que até hoje ele não conseguiu se perdoar. A Yuriko diz que a ilha toda veio lamentar a morte do pai do Jin. E o que ela também fala é que o pai do Jin será o vento em suas costas, e a mãe dele será os pássaros nas árvores, que o guiarão durante sua vida. E agora somos apresentados alguns personagens. A senhora Masako, do clã Adachi, o sensei Ishikawa, que é proficiente em arco e flecha, e se olhar bem pro rosto dele dá pra dizer que ele maratonou Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Cyberpunk Edgerunners e Ordem Paranormal, porque só pelos olhos dele dá pra ver que ele não dorme há mais de 2 semanas. E claro, o Lord Shimura, o tio do Jin. O Lord Shimura fala que o Lord Sakai morreu como um guerreiro protegendo seu único filho, e diz que o Jin carregará o legado do pai dele, falando que a alma do Lord Sakai reside na espada e sempre estará com ele. Mas assim, a Yuna viu da espada do Jin, então isso seria tráfico espiritual? Sei lá. Voltando no flashback, percebendo que tá de dia de novo, Jin! Eu desisto. Porém, graças ao nosso querido roteiro, o Jin tá vivo. Caiu de uns 30 metros de altura? Sim. Tá com algum osso quebrado? Não. A água que ele caiu era fundo o suficiente para amenizar a queda? Não sabemos. Então deixa isso quieto. Com ele completamente isolado, o Jin olha pra espada e pergunta como que ele vai salvar o tio dele. Como se a espada fosse responder, né, Jin? E não é que ela responde mesmo? Então o Jin se levanta e vai seguindo o vento, que nos leva até a Yuna. A Yuna tenta consolar o Jin por ele ter fracassado, e o Jin fala que o Khotunkan pretende fazer é guerrear contra os samurais, que anteciparam os nossos movimentos. Porém, os dois são interrompidos por uma patrulha mongol. E eu não sei se os caras eram daltônicos ou se tinham miopia nível 7, mas eles simplesmente não veem o Jin e a Yuna, que estão bem destacados aqui, ó. A patrulha acaba assustando os cavalos, mas eles são treinados para voltar pro Jin com um assovio. Então você, que é que nem eu, que não sabe assoviar, meu amigo, pega na minha mão e vamos andar. Porque é o que sobra. O Jin fala que precisa de mais aliados e menciona o sensei Ishikawa e a senhora Masako. E a Yuna diz que o irmão dela pode ajudar também, já que o Taka é um ferreiro. E fazendo aquela referência a Velozes e Furiosos, os dois se separam. E esse, meus amigos, é só o prólogo do jogo. A jornada do Fantasma de Tsushima está só começando. No primeiro ato, que vai ter o objetivo de resgatar o Lord Shimura. Eu tô meio que terminando de editar esse vídeo depois de uns 4 meses que eu gravei ele. E eu só queria pedir uma coisa pra você que assistiu até aqui. Se você gostou, eu adoraria que você só mandasse pra algum amigo seu. Porque realmente, quando eu comecei esse projeto, eu não achava que iria demorar tanto pra terminar de editar a primeira gravação. Então se você gostou do vídeo e quer ver a continuação dessa atrocidade aqui, só comenta e diz que você quer que eu continue. Porque eu realmente quero fazer essa review, ou seja lá do que seja isso. Só que fazer um projeto desse tamanho, sozinho, e ninguém ver, me desanima um pouco. A minha ideia era editar todo o primeiro ato, mas visto toda a demora, contratempos, combates com preguiça e procrastinação, eu fiz só a primeira parte com um piloto. Então, de novo, se você gostou, já sabe, né, mano? Compartilha, comenta, manda pra algum seu. E por hora é isso. Eu fico por aqui e até uma próxima. Fui!